Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento maravilhoso que hoje virá também através do livro Fonte Viva do nosso abençoado Chiquinho de Jesus. Abrindo aqui o acaso, caiu no capítulo 101, a cortina do eu. Então, se você tem a sua Bíblia lá, também pegue ela lá, porque é uma passagem bíblica, não é que está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, do versículo 21. Nessa passagem bíblica diz assim: porque todos que buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Repetindo essa passagem bíblica, se você tem sua Bíblia, consulte-a neste momento, por favor, abra lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 21, que diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Em cima dessa passagem bíblica, vem Emmanuel, através do abençoado Chiquinho de Jesus, e nos diz: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Olha, é interessante que todos creem em Jesus, todos falam que amam Jesus, não é? Mas nós estamos muito distante ainda, né? Como ele fala aqui, de uma comunhão baseada e estruturada nos interesses divinos. Ele continua: por trás da cortina do eu, ou seja, do nosso interesse, da nossa personalidade, do nosso egoísmo. Então, por trás do nosso egoísmo, que é a cortina do eu, que ele chama aqui, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então ele fala que mesmo aqueles que trabalham na religião, que trabalham para Jesus, mesmo esses, dentro de si existe muito egoísmo, muito o eu. Aí a predominância do eu. Ele continua: a antiga lenda de Narciso permanece viva em todos nós, em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Muito fantástico isso aqui. Ele continua: em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem, como Narciso fazia, né? Tudo a gente direciona primeiro para nós, depois para o outro. Ele continua: nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Olha só, nos seres mais queridos, hein? Que a gente ama, né? Amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. É verdade. Por mais que a gente ame uma pessoa, mas se essa pessoa contrariar nossos pontos de vista, a gente enfraquece o afeto por aquela pessoa. A gente fica meio... Olha que coisa interessante. Isso aqui é pura psicologia que Emmanuel está falando para todos nós. Ele está demonstrando aqui quem verdadeiramente nós somos. Aí ele continua: nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. É verdade. Então, se a gente é enaltecido, né, por uma virtude, então aí a gente multiplica o nosso interesse, não é, para aquele trabalho. Mas quando a gente percebe, não é, que as nossas virtudes ela foi, não é, para outra pessoa, enaltecer outra pessoa, a gente desacelera. Essa aqui é a grande verdade. Ele continua: aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condições de subalternidade.
a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Então, o que eu quis dizer aqui, se a gente está abastado, ou seja, se a gente está numa condição financeira melhor, e as pessoas que dependem da gente, a gente tem uma postura de alegria, de felicidade por estar por cima, como se costuma dizer, da carne seca. Se a gente está comandando um grupo de pessoas, a gente se sente enaltecido, se sente feliz por estar comandando, orientando aquele grupo de pessoas. Mas, se a gente está sendo comandado por superiores, a gente diminui todo aquele entusiasmo e não dá um único sorriso. O nosso sorriso desaparece. Não é a mesma coisa quando a gente está mandando. Aí ele continua, em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo, e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então ficou aí para a nossa reflexão que nós temos que aprender com o exercício da humildade que nos foi sugerida pelo nosso Senhor Jesus, que o maior no plano espiritual, no nosso verdadeiro local de origem, na nossa verdadeira parte, que é o plano espiritual, o universo onde nascemos, e o maior perante nossa própria consciência sobre nós mesmos, é aquele que mais serve. É aquele que mais serve. Não é aquele que está servindo, mas é aquele que mais serve, não é? Então, e Jesus, ele ajoelhou diante dos apóstolos e lavou os pés. E os apóstolos falaram, Senhor, não faça isso. O Senhor é superior a nós é que temos que nos ajoelharmos e lavar os seus pés. Jesus, não, Jesus falou, não, o maior no plano espiritual, na casa do nosso Pai, é aquele que mais serve, aquele que mais trabalha, aquele que é mais servil, né? O que mais colabora. Não é aquele que está dando ordem que está por cima. Fica aí para a nossa reflexão, o exercício da humildade que todos nós temos que trabalhar esse orgulho, esse narcisismo que existe conosco, que trazemos conosco de outras eras. Fica aí para a nossa reflexão e que Jesus nos abençoe a todos.